meus queridos alunos do 8º ano, professora Priscila aqui falando com vocês novamente para trazer um rápido conteúdo sobre arte e vamos falar hoje sobre impressionismo. Professora, já vi isso com vocês. Sim, vocês já viram quando eu estava falando sobre pontos, né? Quando a gente falou sobre os pontos, ou sobre a técnica do pontilhismo, também falei sobre impressionismo porque foi um movimento artístico que inclusive impulsionou a técnica de pontos, né? Mas, além da arte, também houve grandes mudanças aí com essa tendência, né? Com esse novo momento de fazer a arte. Então, vamos entender um pouquinho do contexto histórico. O impressionismo, até botei aqui um mapa mental. Gente, isso aqui é um mapa mental muito bacana, eu encontrei no Instagram do Veste Mapa Mental. Procurem, tem vários mapas mentais, inclusive é uma forma muito bacana de vocês estudarem, uma forma muito interativa. No início, no primeiro dia de aula, não sei se vocês vão se lembrar, eu fiz um mapinha mental com vocês, né? E eu até inclusive recebi alguns de vocês, eu achei muito legal os que eu recebi. E assim, é uma forma de vocês conseguirem organizar as informações, né, na cabeça de vocês, né, para gravar. Vocês têm essa forma rápida, fácil de resumir, né, em torno de um tema principal, as principais características, as definições. Então eu deixo aí até como dica, né, para vocês estudarem não só para a minha disciplina, mas para outras também, o mapa mental, tá? Consultem esse Instagram aqui, tem várias coisas bacanas. Vamos lá, gente. Agora, falando de impressionismo, a gente fala da onde? A gente fala da França, berço do impressionismo. Então, o impressionismo foi uma técnica artística francesa. Técnica não, tendência, desculpa. Também, né? Também foi uma técnica que foi uma nova forma de fazer arte. Mas por que tendência? Para quem não sabe, o conceito de tendência é um caminho novo a se seguir, né? É um caminho ao qual as pessoas se adaptam. Tem tendência de moda, tem tendência do que se usar, tem tendência do que assistir. Hoje a nova tendência é o quê? É o TikTok. Todo mundo quer ficar ligado no TikTok. É uma tendência, tá todo mundo se adaptando a esse novo aplicativo, né? E a mesma coisa aqui, né? Na época do impressionismo, houve-se essa nova tendência, esse novo momento, esse novo modelo, essa nova técnica de fazer arte, em que muitos artistas se apropriavam delas. E aí deixa-se para trás muitas coisas que antes eram que naquele momento passou a ser desnecessárias. Vou explicar melhor isso mais à frente. Continuando aqui. Então, o impressionismo foi uma tendência artística francesa, com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, em francês, que significa o quê? Bela época, né? Durou esse período aqui, de 1871 a 1914, inclusive, dentro desse período aqui, cadê meu mouse? Dentro desse período aqui, a gente também tem o início do cinema, a evolução da máquina fotográfica, várias situações que ocorriam nesse momento que ajudaram, que auxiliaram o impressionismo a crescer mais. Vamos ver um pouquinho mais à frente? Eu vou voltar aqui daqui a pouquinho no mapa mental. Vamos lá. O que a gente tem que entender primeiro? O que isso foi o momento? Que momento que foi esse? De contexto do impressionismo, né? Na linha do tempo, foi a chamada Belle Époque, Bela Época, que significa momento de otimismo e liberdade. Por quê, Priscila? Vamos lá. Antes, né, a França e a Prússia ficaram por um grande período em conflito, né? Para quem não sabe, a França ela é o país vizinho da Alemanha e a França queria unificar a Alemanha, né? E aí o chanceler prussiano comprou briga com a França, houve um grande conflito e o Império Francês saiu como derrotado. Só que vocês acham que os franceses baixaram a guarda? Aceitaram, né, a perda do território, né, da Alemanha, perderam a guerra, mas
não perderam o seu otimismo. E foi aí nesse momento que houve-se uma vontade muito grande dos franceses, da França, recuperar aí a sua autoestima, vamos dizer assim, né? Foi um momento de crescimento, de avanço, foi um momento que houve-se também a corrida armamentista. Para quem não sabe, a corrida armamentista, ela foi um momento em que um país queria estar à frente do outro na área da tecnologia, na área científica, né? Então, assim, havia uma competição muito grande entre os países, né? E várias invenções foram surgindo. Aqui eu trouxe até algumas invenções. Teve as invenções dos automóveis, do fonógrafo, tudo isso também na França, tá, gente? Para quem não sabe, o fonógrafo, até botei um nomezinho aqui para quem não conhece, provavelmente vocês já devem ter visto esse aparelho aqui em algum filme antigo, né? Algum filme de época. É o primeiro aparelho musical. Ops, apertei aqui sem querer. Foi o primeiro aparelho musical a ser criado pelo homem. A gente tem a máquina fotográfica para captar a realidade. Inclusive, a gente já até estudou um pouco, né, sobre a história da fotografia. E foi também nesse momento que a fotografia ganhou um grande espaço, né? Então, só dando uma resumida, eu tenho na chamada Bela Época otimismo e liberdade, vontade de crescimento e avanço logo após uma perda de uma guerra, né? A França como centro de todas as mudanças. Aqui é o berço, tudo começou a partir da França. Então eu tenho uma influência francesa na parte da ciência, na medicina, tecnologia e arte também, que vai impactar, que vai influenciar no impressionismo, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui, só queria contextualizar, né, a parte histórica, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, essa vertente ela teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX. Eu estou falando aqui de um divisor de águas. Vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco. Sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. Professora, eu sempre ouço chamar esse nome vanguarda, mas eu não sei o que é. Para quem não sabe o que é vanguarda, a definição é algo que está à frente do seu tempo, né? Então, quando a gente fala de vanguardas europeias, a gente fala daquelas pessoas, daqueles criadores, daqueles pintores que criavam coisas diferentes, novas, em um período que as pessoas estavam acostumadas com coisas antigas, né? Então, eles criavam algo que estava à frente do seu tempo. Eles eram grandes pensadores, filósofos, que criavam coisas diferentes, né? E aqui, a gente também tem aqui, ó, esse movimento foi um grande divisor de águas, como eu falei para vocês, em relação à pintura. Seus artistas não se empreendiam aos ensinos do realismo acadêmico. Como assim, professora? Vou voltar um pouquinho aqui, deixa eu entrar aqui na parte da internet. Ó, eu vou entrar aqui no que a gente chama de renascimento. Provavelmente vocês já estudaram isso em história, né? O Renascimento ele foi um grande momento também na história da arte, né? Só que séculos antes do impressionismo, tá, gente? Então, olha aqui. Deixa eu procurar a Mona Lisa, vocês já estão carecas de ver. Eu vou mostrar aqui um quadro diferente. Deixa eu procurar aqui. Aqui, esse quadro aqui. Esse quadro aqui ele é de Michelangelo, né? Que é a criação do homem. Quando a gente vê esse quadro aqui, deixa eu abrir aqui o link em uma nova guia, peraí. Quando a gente vê esse quadro, a gente vê também toda uma preocupação em retratar a anatomia humana. Olha aqui, esse quadro ele é de Michelangelo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui para vocês. Esse quadro aqui, ele é de Michelangelo. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Eu falei 9 minutos, já pensou se não está gravando? Então, olha aqui a anatomia do corpo humano, tá vendo? Em relação à sombra, luz. Olha os detalhes desse rosto, né? Olha os detalhes. Ai, caramba. Deixa eu fechar isso aqui. Olha os detalhes, né, dessa mão, né? Michelangelo, quando ele fez Adão, aqui é Adão e Deus, né?
quando ele fez Adão e Deus, ele pensou em fazer, em mostrar o homem na sua realidade, no seu natural. Mostrou cada parte do corpo de Adão, o naturalismo, as linhas, luz e sombra, né? Então aqui você tem um retrato real do homem, né? Do homem criado. Então o Renascimento ele foi isso, uma preocupação muito grande em retratar cada detalhe da realidade, né? E a gente não tem isso no impressionismo. Vamos voltar lá. A gente não... Eu tô perdida aqui. A gente não tem isso no impressionismo. Por isso que aqui, ó, o nosso mapa mental, ele diz: os artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico. Então, galera, Então, assim, eles não se prendiam a essa questão do realismo, né? O que era muito comum no Renascimento, a demonstração da realidade. Como Michelangelo mostrava, Leonardo da Vinci, quando ele pintou, né, a Mona Lisa, o objetivo dele era retratar a realidade, né? Pintar a Mona Lisa com todos os seus traços, mesmo como se fosse um retrato. Só que aqui, junto com esse período da Bela Época, que a gente tem a fotografia. Então, assim, se a gente tem já um equipamento, um aparelho, que vai captar a realidade no seu real, para que eu vou perder tempo fazendo pintura realística se eu já tenho a fotografia, né? Então, assim, os artistas se sentiram na liberdade de produzir algo da forma como eles viam, ou da forma que vocês vão ver daqui a pouquinho, ó. Foram influenciados por uma corrente positivista do século XIX, as quais primavam pela precisão e o realismo, mas não o realismo que a gente viu aqui, mas o realismo de contraste e luz, que são uma das principais características. Ó, registro das tonalidades de cores que a luz do sol produz em determinados momentos. O que eu estou falando aqui, gente? Eu estou falando de você observar a luz do sol pela manhã, pela tarde, pela noite. Desculpa, pela noite não tem como ter a luz do sol, né? Pela manhã, pelo entardecer, pelo crepúsculo, né? Que é a fase do dia. Então, durante essas diferentes fases do dia, o que acontece? Acontece mudança na tonalidade das cores, né? Inclusive, a gente viu tonalidade das cores, né? No outro conteúdo. É por isso que eu estava preparando vocês para esse conteúdo aqui do impressionismo, né? A gente também tem o quê? Figuras sem contornos nítidos, né? Tem nitidez aqui nessa imagem? Não. Essa imagem aqui é o nascer do sol, né? Que foi pintada por Claude Monet, né? Também em francês. Não existe linhas que definem a linha do horizonte, o barco. Vocês conseguem ver manchas, mas a partir dessas manchas vocês identificam, né, o que está sendo demonstrado ali. Então, não existe contornos nítidos no impressionismo. As sombras são luminosas e coloridas, né? Então, vocês veem aqui, ó, a sombra, né, o reflexo do sol na água da forma como ele é colorido, né? Então, a luminosidade, vocês conseguem ver, mistura das tintas diretamente na tela. Por que eu digo isso? Porque no realismo, você tinha uma linha que definia... vamos voltar aqui para ficar mais fácil para eu explicar para vocês. Vamos voltar aqui, que é bom mostrar. Ó, eu tenho aqui uma cor de fundo, a cor do braço de Adão, a cor, né, parece que é uma rocha, né? Que ele está deitado, sentado. Então, eu tenho, ó, 3 tipos de cores e uma linha divisória em que eu identifico cada elemento. Aqui, no impressionismo, não. Eu vou até passar já para as obras para ficar mais fácil para vocês visualizarem, porque ele está pequenininho, né? Então, ó, eu não tenho aqui uma linha divisória que vai me mostrar, eu até consigo identificar, mas assim, não é algo nítido, algo em que o artista se preocupou em fazer a linha. Ele meio que mistura,
né? Ele mistura os elementos, ele misturou aqui as nuvens com o céu e não tem um rompimento, né? Então, assim, existe uma mistura, a pincelada, ela é misturada direto na tela, não existe uma linha que faz essa divisão. Aqui também, até que tá um pouco mais dividido, mas olha só as manchas, as pinceladas aqui, ó. Gente, eu vou falar para vocês, quando a gente fala de impressionismo, é muito bom a gente ver um quadro ao vivo e a cores, não há nada melhor. Porque, claro que quando a gente põe uma imagem assim no computador ou pega da internet, há várias modificações, há edições também. Então, assim, é muito bom quando a gente vê um quadro ao vivo e a cores. Aqui também, ó, existem essas misturas, né? Essas misturas das pinceladas, da tinta. Esses são, não vou dizer que são as principais obras, mas são uma das obras mais conhecidas. A Mulher com Sombrinha, de Claude Monet. Inclusive, já caiu em vestibular da UERJ, quando eu fiz a minha prova. Essa obra aqui estava no meu caderno de provas, né? Caiu uma questão sobre impressionismo. A Vista de Arles, com lírios, de Vicente Van Gogh. Né? Van Gogh pintava muitas paisagens, produziu mais de 1000 quadros. Infelizmente, ele não foi muito bem visto no momento que ele estava vivo, por conta do seu quadro de saúde, né? Então, assim, ele não vendeu muitos quadros. As pessoas achavam que as pinturas dele era o delírio dele, era a pintura de delírio do que ele enxergava. E, na verdade, ele pintava as paisagens, né? Pintava a captação do sol, a captação do vento, como que isso era muito visto pelos artistas da época, na chamada Bela Época. Né? O artista saía de dentro de um ateliê fechado para produzir, né? Ele produzia dentro de um ateliê e ele vai de encontro à natureza para fazer para ter esse olhar, né? Para captar essa impressão da natureza. Aqui também a gente tem o Edgar Degas, né? Também observando bailarinas dançando, né? Ele faz a captação também. A maior parte... Gente, eu quis trazer Edgar Degas porque ele é um artista impressionista, mas a maioria dos quadros dele não é de impressão da realidade. Desculpa, impressão da natureza. A maior parte dos quadros dele é sobre bailarinas. Ele gostava de pintar bailarinas. Tá, gente? Então, vamos voltar aqui só para a gente fechar. Então, a gente falou sobre as características. Os artistas principais, Edouard Manet. Eu até criei aqui um outro... Vou apagar esse slide, que não precisa. Vamos lá. Edouard Manet também. Tem Manet, Edouard Manet, e também tem Claude Monet. Tá? São diferentes, tá, gente? São dois artistas. Manet é diferente de Monet. Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edgar Degas, que é esse das bailarinas, e Auguste Renoir. Então, gente, tá aí um pouquinho do impressionismo para vocês, tá? O importante é vocês gravarem essas palavrinhas-chave: otimismo e liberdade, registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Gravem essas palavrinhas-chave que vocês vão conseguir compreender um pouquinho mais o impressionismo. E tá aí o mapa mental para vocês estudarem. Vou disponibilizar também lá no Google Classroom o material, tá bom? Um beijo, tô com muita saudade, doida para ver vocês.